A graça e a paz, irmãos, do nosso Pai, que é o Deus poderoso, que é o Senhor que tem um trono inabalável, é aquele que criou tudo pela sua palavra, que o resfolgar da sua narina, a respiração dele descobre os alicerces da terra, é aquele que abriu o mar vermelho com respirar da sua narina. Glória ao Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, aquele que deu a vida por você, o Senhor Jesus que reina, que pegou o livro nas suas mãos, que abre os selos, que faz com que as coisas aconteçam, que desvenda os mistérios. E glória ao Espírito Santo de Deus. Os 7 olhos, os 7 chifres, que são os 7 espíritos enviados por toda a terra, que João viu em Jesus, quando ele olhou quem era digno de abrir o livro, as 7 tochas que estão diante do trono de Deus, que a graça e a paz do Pai, de Jesus e do Espírito Santo estejam na sua vida, te alcancem, te transformem, inundem seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te dizer que nós te amamos, que o Senhor é a razão da nossa vida, o Senhor é a esperança, o Senhor é o Todo-Poderoso, o nosso Pai amado. Nós queremos, Pai, que nosso coração seja completamente seu. Nós agradecemos porque o Senhor mandou o Espírito Santo para vir, para ser nosso consolador, a luz dos candeeiros, a luz que ilumina a palavra, que ilumina a nossa mente, que ilumina o nosso caminho. Espírito Santo, nós queremos o Senhor na nossa vida. Nós queremos o Senhor inundando, transformando, entrando em cada lugar. Nós somos seus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a pôr sobre os que choram em Sião coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito abatido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo nosso Deus para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares antigamente destruídos, renovarão as cidades destruídas de geração em geração. Estrangeiros virão e apacentarão os seus cordeiros. Estrangeiros serão seus lavradores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Altíssimo. Serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Vocês comerão as riquezas das nações e se alegrarão, se orgulharão do que era a glória delas. Vocês, servos do Senhor, sacerdotes do Senhor, comerão as riquezas das nações e se alegrarão do que era a glória delas. O que era vergonha, vocês terão dupla honra. Onde tinha afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, a terra de vocês, onde vocês vivem, vocês receberão em dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça, mas odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa e farei com eles aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes entre os habitantes da terra. Todos os que o virem reconhecerão que são família bendita do Senhor. Eu me alegro no meu Deus, a minha alma se alegra no meu Senhor, porque Ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Assim como a terra produz o seu renovo e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor entre todas as nações. Amém, amém. Esse texto está em Isaías, capítulo 61. Eu creio que é uma palavra de Deus para os nossos dias.
Eu creio que Deus está falando uma palavra específica para esse povo que está aqui agora. A gente está chegando na Páscoa, né, gente? A Páscoa a gente vê como que Jesus estava lá falando para os discípulos que ele ia morrer. As pessoas estavam procurando maneira de matá-lo. Toda a história dos hebreus apontava para o Cordeiro que viria. E o Cordeiro estava lá. O Cordeiro estava junto deles. Quando Jesus nasceu, quem sabia que era a promessa chegando à terra? Quem sabia? Simeão, Ana, os pastores e para quem eles anunciaram. E nós estamos num tempo, precioso e poderoso diante de Deus. O tempo que você está vivendo e o que Deus está chamando você, está em Isaías 60. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. O mundo está em trevas? Sim, trevas tão densas, tanto pecado, tanta apostasia, trevas tão densas, que parece que a gente vai cortar com a mão, com uma faca, de tão densa. E aqui fala isso no versículo seguinte, fala, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor e a sua glória está brilhando sobre você. Vamos falar todo mundo junto esse texto? Tem jeito de projetar aqui para a gente? Isaías 60, versículo 1 e 2. Profecia para esse tempo. Levanta e resplandece. O mundo está em trevas, mas sobre você já está resplandecendo a glória do Senhor, a luz do Senhor. Vamos falar? Vamos falar junto? Dispõe-te, resplandece. Ô, gente, vocês acham que é uma profecia para você? Vocês acham que Deus vai usar para você para resplandecer nesse mundo? Você é o João Batista desse tempo. Lembra de Malaquias, quando acabou Malaquias? Deus falando que ia vir o Elias, que ia preparar o caminho de Jesus, restaurar, fazer a conciliação geracional para que Deus não viesse com maldição sobre a terra. Isso se cumpriu em João Batista. Agora é tempo de preparar a volta de Jesus. E são vocês. Vão falar? Apropriando dessa palavra? Dispõe-te, resplandece, porque vem a sua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. O 2, por favor. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. A palavra de Deus, né, gente, é a coisa mais maravilhosa assim, que Deus nos deixou. Deus Todo-Poderoso, o dono do universo, que fez tudo, que mediu o mar com a palma da sua mão, que chama as estrelas, bilhões e bilhões pelo nome. Ele deu um livro para a gente conhecer, para a gente amar, para a gente conhecê-lo, para saber como relacionar com ele e para a gente saber quem nós somos. Um dos maiores problemas deste tempo é a falta de identidade, é a falta de propósito, é a desilusão com falta de sentido da vida e consigo mesmo. E a gente conhece isso conhecendo o nosso Criador. Nós só sabemos quem nós somos quando a gente sabe quem Ele é. E você já deve ter ouvido falar, né? A gente fala assim, eu já li esse texto, mas quando eu leio de novo eu aprendo coisa nova. Gente, isso a gente acontece em livro didático também, em livro técnico também. Quando você lê uma vez sem conhecer o assunto, você entende de um jeito. Quando você vai aprofundando no conteúdo, você vai entendendo. A Bíblia é muito mais do que isso. Não é você entender cada vez de uma maneira e ampliar um entendimento, não. É como se fosse um mar. Você chega no mar, você olha aquela imensidão, ainda mais nós mineiros, né, que não temos contato toda hora, a gente olha aquela imensidão e fala, nossa, que coisa maravilhosa. Aí molha o pé na água, senti, recebi um frescor, que gostoso. Mergulha é outra sensação. Se você pega uma lancha e atravessa de um lugar para o outro, navega no mar, você vai ter outra dimensão daquela grandeza. Eu fui num lugar uma vez que a gente pegou o barco, uma lancha, e tinham dezenas de golfinhos pulando do lado do barco. É uma coisa maravilhosa. Você, gente, golfinho que mora nas profundezas, não tão profundo, né, porque ele tem que respirar, mas assim, do lado do barco, pulando e respirando, lindo. Quando você vê as piscinas, você já viram piscinas naturais? Aqueles peixes coloridinhos, com aquela água transparente, é mais lindo. E aí, quando você mergulha com o snorkel e com a máscara, você vê uma variedade de animais ali naquela parte que tá fora dos nossos olhos. E
quando mergulha com cilindro, numa profundidade que nem precisa de curso, mas que já é mais profundo, já são outros. E quando mergulha naquela profundidade que tem uma pressão muito alta, que tem que ter um treino, são animais coloridos, que a gente fala assim, gente, Deus pôs os animais mais lindos do mar, mais fundo, onde a gente menos vê. A palavra é assim. E tem lugar que a gente não consegue ir. Tem que ter um respirador, a gente precisa do fôlego de vida que a gente pediu hoje para soprar sobre nós. O Espírito Santo, para nos levar, para desvendar, para nos dar entendimento. E uma coisa linda na palavra, eu falei isso quando a gente veio aqui da outra vez sobre Apocalipse. Eu pensei assim, eu vou falar, ninguém vai lembrar o que foi, porque já tem um ano, deve ter, né? Mas Mateus lembra que foi Apocalipse. É como que a gente foi lá em Apocalipse, em Gênesis, em Josué, em Davi, em Jesus, a mesma história. Tudo é sobre Ele. Tudo é sobre o Senhor Jesus. A palavra toda é sobre Jesus. E eu queria fazer olhar algumas figuras sobre Jesus e o Espírito Santo hoje. A gente cantou, né, sobre a água viva. Lá em João, capítulo 7, versículo 37, Jesus estava na festa, no último dia da festa, que era o dia de celebração. É um dia, gente, que eles tiravam águas do poço de Siloé. Siloé significa enviado. É um poço que eles tiravam água para festejar. Os judeus falavam que quem não tirou água de Siloé não sabe o que é alegria, porque eram as festas mais alegres, eles tiravam água de Siloé. E lá em Isaías capítulo 8, Isaías fala assim, porque o povo rejeitou as águas tranquilas de Siloé e temeu as águas do Eufrates, eu vou mandar sobre ele. E aí Isaías explica que as águas do Eufrates era o Império Assírio, que estava lá no norte e que veio sobre Israel e derrotou. Por quê? Porque não confiaram nas águas de Siloé. Agora, no capítulo 7 de João, Jesus está se apresentando como Siloé. Ele falou, eu sou o enviado. Siloé significa o quê mesmo? Enviado. Ele é a fonte. Nós não cantamos, Karina? A fonte, que ele é a fonte. Ele é a fonte. E ele fala, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Quem é o rio de água viva? No versículo seguinte ele explica, sempre é a Bíblia que explica a Bíblia, tá, gente? A gente nunca inventa, a gente sempre vai na Bíblia, que é a Bíblia que explica a Bíblia. O que é que Jesus fala que é a fonte de água viva? Que é a água viva, a fonte é ele, Siloé. Quem é a água viva? O Espírito Santo. Ele estava falando do Espírito Santo que ainda não tinha vindo, que ele ainda ia vir, não tinha sido enviado. Então, se a gente cresce, nós seríamos fonte, como Jesus é fonte, que tudo que ele é, nós somos nele, e o Espírito Santo ia fluir. Então, vamos para a analogia de Jesus. Que figura que vocês lembram que é a figura de Jesus? Pessoa. Tem figuras, né, no templo, tudo simbolizava Jesus, o véu, a gente falou dos altares. Quem que vocês lembram de pessoas que simbolizam Jesus, que são figura de Jesus? José é uma figura de Jesus. Quem mais? Davi, Isaac. Quem? Joás? Boaz. Quem mais? Eu quero um específico, sabe, gente? Por isso que estou perguntando quem mais. Moisés. Moisés não é uma figura de Jesus? Tudo em Moisés é uma tipologia de Jesus. Quando Moisés nasceu lá naquele lugar, no Egito, no lugar de escravidão, o que Faraó mandou fazer? Matar as crianças abaixo de 2 anos, para não ter um libertador. Quando Jesus nasceu, o que Herodes mandou fazer? Matar as crianças. Então, Moisés é a tipologia de Jesus que veio como libertador, tirar da escravidão do Egito, a travessia do Mar Vermelho é o batismo, os sinais que foram feitos. Foi Moisés que ensinou o povo que estava 430 anos escravo não, porque uma boa parte do tempo eles não eram escravos, em outra terra com outros deuses. Ele que ensinou como adorar a Deus, como que Deus queria ser adorado, quem é Deus, recebeu a lei de Deus, fez o tabernáculo. Jesus que ensinou como que relaciona com Deus, Pai. Aí já não é mais Senhor, é Pai. O relacionamento, como orar, como viver
como que ele cumpriu todos os mandamentos e como que ele ampliou os mandamentos para outro nível. Então é toda a tipologia de Jesus. Olha só, o Moisés, que livro que começa a vida de Moisés? Êxodo, e qual que termina? Deuteronômio. Então é Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, fala sobre a vida de Moisés. É uma sequência? Não é. Números fala das questões das contagens e tal. Levítico fala já tinha falado algumas coisas sobre o templo, sobre a construção e tal. E Levítico é mais para a tribo de Levi, por isso esse nome Levíticos, que é da tribo de Levi, que eram sacerdotes, os levitas, então é bem mais específico. Deuteronômio são discursos, desde o começo tem vários discursos. Então, são 4 livros que falam da vida de Moisés, começa com o nascimento e termina com a morte dele, subindo no monte para morrer, mas não é uma sequência. Eles têm perspectiva que vão ampliando, tendo outra abordagem. E Jesus? Que livro que começa a vida de Jesus? Aqui na Terra, como homem. Na verdade, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 é do nascimento de Jesus até a morte e ressurreição e ele subir aos céus. Então, olha só, os 4 falam da vida de Moisés, os 4 da vida de Jesus. E qual que é a... Quando Jesus, subiu, os discípulos, quando ele estava subindo e os discípulos não queriam que ele fosse, ele falou, eu tenho que ir. Se eu não for, o Espírito Santo não vai vir, o Consolador não vai vir. E o Consolador, ele ia transformar... não ia ser só um templo, uma habitação onde Deus estava e aquele povo podia uma vez por ano receber. O Consolador ia fazer o que era o objetivo de Deus, o propósito de Deus. O templo ia ser cada um dos seus filhos e o Espírito Santo habitaria neles. Então Jesus falou, eu tenho que ir para o Consolador vir e fazer essa obra. E Moisés? O que aconteceu quando Moisés subiu ao monte? Deus falou que ele ia morrer, e quem é que ia continuar? Tinha Arão e Ur, que estavam do lado dele, Arão, que era o sacerdote. Quem que ia continuar? Josué. Josué é a tipologia de quem? De Jesus? Quem que vocês acham? Quando Jesus subiu ao céu, ele mandou o Consolador. Quando Moisés morreu, Josué continuou e entrou na terra. Me ajudem. Josué é tipologia de quem? Do Espírito Santo. Josué é a tipologia do Espírito Santo. E nós vamos ler lá Josué, com essa perspectiva. Gente, então tudo na Bíblia, tudo, Deus fez o natural para a gente entender o espiritual. Deus fez o físico e se cumpriu em Jesus. Tem tudo no Apocalipse, tudo no céu, tudo que teve lá no tabernáculo, toda a vida, tem no céu. Tem no mundo espiritual, que é incomparavelmente maior do que o natural. Então, quando Deus mostra, quando a gente louva a Deus e o coração enche de alegria, quanto mais a gente louva, mais o coração fica alegre, é a mesma coisa que acontece na natureza, com o ar que as plantas, que a planta pega o gás carbônico, transforma em oxigênio e devolve, é tudo ligado. A gente é ligado a Deus. A gente falou sobre isso quando eu falei do altar, do incenso, como a gente está lá adorando a Deus e Deus derramando na nossa vida. Então, tem o natural, que a gente vai ver aqui com Josué. Isso tem uma abordagem que cumprida em Jesus, no Espírito Santo em Jesus, mas tudo tem o lado espiritual para nós hoje. Tudo na Bíblia tem um lado espiritual para nós hoje. Então vamos lá, Josué capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso,
porque você fará este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você fará prosperar a sua alma e será bem sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Deus chamou Josué e falou que agora era com ele. O povo já tinha entrado em Canaã? Não tinha. Eles não tinham atravessado ainda o Rio Jordão. Eles já tinham conquistado as terras do lado, né? 2,5 tribos iam ficar lá. E eles iam atravessar e conquistar a terra. Gente, Jesus veio para que você tenha vida. E você tem vida quando você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, o seu espírito vive e o Espírito Santo habita nele. O Espírito Santo só habita em espírito vivo. Né? Então, é o que Jesus explicou para Nicodemos. E você tem que nascer de novo. Né? Nasceu de novo, tem o Espírito vivo para o Espírito Santo habitar. Mas você converteu. Se você morrer agora, você vai para o céu? Vai para a presença do Senhor? Sim. A gente tem o Espírito Santo, a gente é convertido, a gente vai direto para a presença do Senhor. Agora, se você... E as outras áreas da sua vida estão todas convertidas? Você nunca mais mentiu, nunca mais gritou, você nunca mais falou o que não devia, você nunca mais teve ira. É assim? Não. Então, essas outras áreas é o processo que fala na palavra de santificação. É o processo do Espírito Santo entrar e habitar na nossa vida nesse nível. Então, imagina agora, você é o texto de Josué que nós lemos é sobre você, é sobre mim. Ele está falando, o Josué, Moisés morreu, agora você vai conquistar a terra. A terra é boa, gente? Vocês são terra boa? Sim, são terra boa. São ou não são? Feitos pelo Senhor, terra boa. Mas só que nessa terra que somos nós, tem gigantes, tem reis, tiranos, tem fortalezas, tem coisas que precisam ser destruídas e que não foram destruídas quando a gente converteu. Elas são destruídas no processo da santificação. Então ele falou para Josué, onde você puser a planta dos seus pés, será seu. E é isso que Deus fala para você, onde o Espírito Santo puser os pés na sua vida, onde o Espírito Santo entrar na sua vida, é dele. Ele só entra onde você deixar, mas onde ele entrar na sua vida, é dele. E ele fala para ser forte e corajoso. Por que ele fala para ser forte e corajoso? Porque tem gigantes na terra? Porque tem muralhas? Porque o povo é povo de guerra? É por isso, gente? Josué já tinha visto esse povo há 40 anos atrás, quando Moisés mandou ele espiar a terra. Ele já sabia que era assim, e naquela época ele falou, nós vamos comer esse povo igual um sanduíche. Deus está conosco. Não é para isso que Deus mandou eles ficarem fortes. Não é a força do inimigo que é problema para nós. É a ausência de Deus. O povo não perdia ou ganhava guerra porque era mais forte ou mais fraco que o inimigo. Eles perdiam ou ganhavam se Deus estava com eles ou não. Deus manda Josué ser forte e corajoso para meditar na palavra dele de dia e de noite, para guardar todos os mandamentos que Moisés deu e meditar de dia e de noite. Aí ele ia ser bem sucedido. Quem aqui é forte e corajoso? Você medita na palavra de dia e de noite? Gente, é coragem meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E meditar na palavra a gente tem que saber ela. Como que você vai meditar de noite e de dia? Você tem que saber a palavra, se alimentar nela, guardar no seu coração para você meditar. E aí ele fala, aí você vai ser bem sucedido. Tudo vai se dar bem na sua vida. Lembra de um salmo que fala sobre isso? Qual que é? Salmos 1, vocês sabem de cor? Vão aprender um pedacinho? Assim, Libras, feliz é assim, ó. Oi. Sabe? Assim, Libras é assim, feliz. Faz assim do lado do rosto. Ó. Mas com cara, né? Porque Libras tem que ter muito feliz. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Fala comigo, quem sabe?
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Né? Então, o que ele fala? Que feliz é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Quer ser feliz? Tem um segredo aí. É uma das bem-aventuranças da Bíblia. Ser feliz é quem medita na palavra de dia e de noite. E essa palavra vai fazer com que você seja como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dê o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que faz será bem sucedido. É a mesma palavra que Deus falou para Josué. E aí, Josué teve que enfrentar a travessia. A gente não vai falar de todas as coisas que estão dentro do nosso coração. Eu vou chegar só num lugar, logo depois que ele recebeu essa palavra, ele mandou 2 espias para irem olhar a terra. Né? Vocês conhecem bem essa história. Os 2 espias foram olhar a terra, entraram naquelas muralhas, naquelas fortalezas. A muralha, gente, na nossa vida, são os lugares de sofisma, os lugares de entendimentos enganosos que a gente vai construindo e que a gente não deixa o Espírito Santo entrar, não deixa a palavra entrar, porque a gente acredita em outras coisas. Eu acredito que eu não valho nada, acredito mais na voz de Satanás do que na de Deus. Eu não sei a minha identidade em Deus, eu acredito num tanto de coisa, eu acredito que minha vida não tem propósito, como eu falei no começo. Eu atendi há pouco tempo, eu sou da 8ª em Nova Lima, né? Sou da 8ª e congrego lá em Nova Lima. Eu faço aconselhamento lá e seminário de libertação. Então, eu atendi uma senhora que falou assim: meus filhos querem que eu sare, mas eu não quero sarar, a minha vida é ruim. Ela tem doença a vida toda. A primeira doença que ela teve foi com 3 anos. Ela tinha tanto medo e ela foi tão oprimida que as fezes dela sempre tinham sangue e pus. E ela estava com uma doença, está com uma doença agora, que é uma doença muito rara. É tipo uma leucemia, mas é muito rara. Os médicos custaram a entender o que era. Eu não quero ver, não tem sentido. Gente, o sentido, eu lamento dizer isso, mas o centro do universo não é você. O centro do universo é o Senhor Jesus. Quem está no trono é Deus, é Jesus. Nós estamos... Abraão entendeu isso, Paulo explicou isso sobre Abraão, que Abraão entendeu isso, lá em Romanos capítulo 4. Leiam esse versículo na Bíblia, a mensagem, que tem uma visão muito legal, que Abraão entendeu que a história não era a história dele. A história, ela é eterna. Ele estava na história de Deus por um tempo. Você está numa história eterna. Você tem um começo de vida aqui, mas você é eterno. E a história é eterna, é a história de Deus, que nós somos colocados nela, neste tempo, neste lugar, nessa família, nessa igreja, para um propósito de Deus. A história é dele. Então, quando a gente entende isso, a gente para de rodar em volta de nós mesmos. Sabe aquela questão do mundo, né? Da Terra ser o centro do universo, depois não é o Sol, depois a Via Láctea é a única, as outras são em volta, e agora a Via Láctea é uma poeirinha perto das bilhões de galáxias que existem, e a gente continua achando que o centro do universo é a gente, mas não é. O centro do universo é o Senhor Jesus, a história é dele. Então, o que ele mandou fazer? Eles foram lá e espiaram a terra e entraram naquele lugar de Raabe. Gente, Raabe é a Raabe da nossa alma. Raabe é um lugar de dor. Raabe é um lugar de feridas. É um lugar escondido. É um lugar que ninguém quer mostrar. Sabe aquele lugar da alma que a gente não quer que ninguém veja? Que ninguém saiba que a gente já fez. Que ninguém saiba o que já fizeram conosco, que nos machucou, que nos feriu, que nos deixou entristecidos. Aquele lugar que está escondidinho, que eu não quero que ninguém entre lá, que ninguém toque. Se o Espírito Santo não entrar, nós não vamos ter vida em abundância.
Raabe quis abrir a casa dela. Ela colocou os espias lá dentro das muralhas, com o rei lá dentro, com os gigantes na terra. Opressão, sabe a mordaça? Tem coisas que acontecem com a gente, que a gente põe mordaça. Abuso sexual, violência física, violência verbal, tem coisas que a gente põe mordaça. E quando a gente cala, o nosso corpo fala. E quando a gente fala, o nosso corpo sara. Porque Deus quer que a gente fale. Lá em Tiago fala para a gente falar, confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Deus cura. O que falou lá em Isaías, esse texto que eu falei, Isaías 61? Que Ele enviou para curar quem? Os doentes? Enviou para curar os quebrantados de coração. Raabe abriu aquele lugar da casa dela. Os espias entraram, eles viram lá dentro, viram a intimidade, viram um lugar de prostituição. E ela pregou para eles, falou assim: olha, a terra está toda com medo de vocês. Vocês já ganharam, salva a minha família, salva a mim, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Promete que vocês vão fazer isso? Aí eles falaram que se amarrasse aquela corda, se mantivesse a corda lá, eles iam salvar. E se todo mundo estivesse dentro da casa. Gente, ela abriu um lugar de vergonha. Ela abriu um lugar de tristeza para que a salvação entrasse. E na palavra fala que logo que eles saíram, ela amarrou a corda. Eles ainda demoraram 3 dias para descer, ela sabia disso. Não sabia quando eles iam vir, mas logo ela amarrou aquele fio escarlate. O que é o fio escarlate? É a mesma representação do sangue do cordeiro que os hebreus mataram e que passaram nas vigas da porta. É a marca de que aqui é casa do Senhor Jesus. Aqui não vai entrar morte. Aqui é lugar de vida. É isso que o sangue fazia lá com os hebreus. O exterminador passava por cima e não podia entrar. Tudo ia ser destruído. Olha que fé que essa mulher tinha. Tudo ia ser destruído, mas aquele lugar ia permanecer, porque ela sabia quem era o Deus que ia entrar naquele lugar. Depois que eles saíram, gente, voltaram para Josué, eles não vieram e derrotaram a cidade. Eles ainda passaram, atravessaram o Rio Jordão. Josué fez aquele altar dentro do Rio Jordão, o altar fora do rio, altar dentro é altar de intimidade, de relacionamento, o altar fora de testemunho, para todo mundo olhar, para as nações olharem e saberem que tem um Deus lá, para eles olharem e lembrarem do poder de Deus. Eles atravessaram aquele lugar, do outro lado eles puseram aquele altar em Gilgal. Gilgal é o lugar onde Deus removeu a vergonha do povo, mandando eles fazerem a circuncisão de novo, a renovação da aliança, a aliança de Deus, que nunca é abalada. Deus, no trono de Deus, João viu que tem um arco em volta dele. Deus nunca esquece da aliança, mas Ele queria que o povo lembrasse, renovasse a aliança com Deus, a aliança que mostra que somos dele, que é nele nossa alegria, que é Ele que é a satisfação completa, que Ele tem tudo que nós precisamos. Nesse lugar parou de ter o maná e começou a ter o alimento colhido da terra. E eles celebraram nesse lugar a Páscoa, a celebração do Salvador, do Cordeiro de Deus que viria. Tudo isso aconteceu antes deles entrarem. E quando chegou lá, eles jogaram uma bomba e caiu aquela muralha. Gente, eles obedeceram o que Deus falou. Aqui fala, gente, que Josué levou a arca para rodear a cidade. Ele não fala, eles deram a volta. Ele falou assim, Josué levou a arca. A presença de Deus rodeava a cidade. E lá dentro já tinha o príncipe do exército de Deus que já tinha chegado. Gente, não tem nada na sua vida, não tem nenhuma área que Deus não possa curar, que Deus não possa transformar. Lugares de sofrimento, lugares de dor, lugares de ferida, lugar de tristeza. Curado é ministério frutífero. Lugar de tristeza, de dor, escondido, é lugar de perseguição espiritual. Os demônios se alimentam de feridas. A gente não tem um ministério, sabe, de expulsão de demônio. Na palavra tem pessoas possuídas, né, pessoas endemoniadas e pessoas opressas. Lembram daquela mulher que chegou lá em Lucas, ela chegou no templo, era uma filha de Abraão que andava curvada há 18 anos e Jesus curou? E eles foram acusar porque ele tinha curado no sábado.
E ele falou assim, como que eu ia deixar uma filha de Abraão, que há 18 anos é cativa de Satanás? Nós podemos ser cativos de Satanás, gente? Como que ela pôde? Ela estava no templo, ela era filha de Abraão, segundo Jesus disse, ela estava sempre lá, como que ela pôde? Sim, nós podemos ser cativos de Satanás. Paulo fala que quando a gente dá lugar à ira, à mentira, não ele fala? Não deis lugar ao diabo, não é isso que ele fala lá em Efésios? A gente pode dar lugar para o diabo. Se a gente alimenta ferida, o que se alimenta da ferida são demônios, e não adianta a gente repreender. Eu quebro a maldição familiar, a maldição que quebra a gente, tá, gente? Maldição é dada por Deus. Deus deu bênçãos e maldições. E ele falou, escolhe a bênção, escolhe obedecer. Se a gente escolhe a desobediência, é maldição. E aí quem que vem? Os demônios. Então a libertação nossa, de nós cristãos, não é uma expulsão de possessão de demônio, é de perseguição espiritual. E como que a gente faz isso? É como se tivesse um tanto de lixo aqui. Um tanto de lixo, comida, todo mundo comeu e deixou aqui tem muitos dias. O que vai ter aqui? Rato, barata, moscas, mau cheiro. Aí eu chego aqui e espanto isso. Bato nos ratos, espanto os mosquitos. Resolvi? Não. A gente precisa de curar, a gente precisa de fundo, a gente precisa de limpar o lugar. O Espírito Santo precisa de entrar em todas as áreas para a gente ser livre. Aí a perseguição vai embora. É a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Falta de perdão. Falta de perdão, Jesus falou que quem não perdoasse ia ter algozes perseguindo. Deus fala que algozes é o símbolo de demônios, perseguindo. Jesus fala que Deus nos perdoa na proporção que a gente perdoa. Se nós não perdoamos, nós não somos perdoados. Se a gente não é perdoado, a gente é cativo, a gente é escravizado. Tem situações familiares, vocês já viram pessoas, por exemplo, que todo mundo, assim, na família separa, tem divórcio, ou que todo mundo casa grávido, ou que tem alcoolismo na família? É perseguição espiritual, precisa de ser confessado, como Deus ensina aqui em Josué, como Daniel fez, aquela confissão pela nação. Nós precisamos do Espírito Santo entrar nesses lugares. A gente só é liberto quando Ele põe os pés, e quando Ele vai, é a presença dEle. Quem faz é Ele, mas quem chama e quem confessa somos nós. E aí eles deram as voltas lá, né? Quantas voltas que eles deram em volta de Jerusalém? 7? Não, gente, foi 13. Foi uma cada dia, 6 dias, e no 7º dia foram 7. Então eles deram as voltas em silêncio, mas a arca estava lá, e a trombeta estava lá. E o símbolo da trombeta é chamando Deus para guerrear. E o príncipe do exército de Deus já tinha falado que estava lá, que ele tinha acabado de chegar, que ele estava lá. Onde o Senhor Jesus está, a vitória é nossa. Onde o Espírito Santo entra, a vitória é nossa. E quando ele mandou gritar, o povo a muralha caiu, eles já entraram em frente e derrotaram o inimigo. Cada um em frente de si, derrotaram o inimigo. E a palavra que Deus nos dá através de Josué é essa: onde puser a planta dos pés na sua vida, é dele. Gente, o Espírito Santo é uma pessoa, é conversar com ele todo dia. É Espírito Santo, vamos orar agora? Porque o Espírito Santo, segundo a palavra, ele pega a nossa oração, que a gente não sabe orar como convém, e ele conhece o coração do Pai e faz essa oração. Ele queima, sabe, igual o incenso naquele altar, as brasas é o Espírito Santo. E o Espírito Santo que pega a palavra de Deus e nos dá entendimento. É isso que ele faz, é uma pessoa. Você quer água viva fluindo de você? Você quer enchimento do Espírito Santo? É relacionamento com ele como pessoa. E não como um enchimento, uma sensação, uma emoção. É uma pessoa para a gente relacionar. E essa pessoa conhece lugares do seu coração que você precisa ser curado. Se você lembrou desses lugares assim que dói de lembrar. Eu em aconselhamento, uma vez uma moça lá da 8ª, Nova Lima, ela falou comigo: Pati, eu sei onde eu tenho que ir, mas eu não quero ir, não quero entrar nesse lugar. Você vai comigo?
A gente precisa de ajuda sim, de alguém que pode ouvir e de ajudar e confessar e ir nesse lugar de cura. As feridas no coração, as palavras que foram faladas contra você e que você acreditou que não ia dar em nada, que não presta, que não sai do lugar. As palavras que feriram seu coração e estão guardadas lá, precisa de perdão, precisa de confissão. Os machucados de maldade, de violência sexual, violência física, violência verbal que marcaram e que feriram a alma. Tantas pessoas que vivem vida de escravo. Eu fico impressionada nos aconselhamentos, porque é muita gente que vive vida de escravidão. Humilhações, coisas que foram faladas e feitas contra você e que não tiveram o perdão falado, mesmo que fale assim, como a gente sempre vê, não, está perdoado, eu nem lembro mais, isso para mim já está resolvido, mas precisa da confissão e da oração pela pessoa abençoando. Coisas que vão perseguindo a família, coisas que vão perseguindo, que vocês não querem que seus filhos passem por isso, precisa de uma confissão, para que o Senhor vá lá no fundo, limpe a ferida e sare. Tem machucado que a gente consegue cuidar, machucou o braço, você consegue, mas tem coisas, né, uma veia entupida, você não consegue, precisa de um médico, e é o Senhor que entra. Então eu vou convidar vocês para a gente fazer essa oração. Quem quer, vem aqui na frente. É ato de coragem vir na presença do Senhor, se prostrar diante dEle, confessar diante dEle o que precisa ser sarado, o que precisa ser curado. É libertação, é um convite, Espírito Santo, nesse lugar de dor, esse lugar machucado, esse lugar que precisa de perdão. Aborto, gente, aborto é sangue derramado sobre o altar de Satanás. O sangue clama da terra, como o sangue do justo Abel, que foi cobrado da mão lá do povo com Jesus. Aborto, morte, roubo tem perseguição espiritual que não deixa a família. É o vingador que fala lá que tinha que fugir para uma cidade. Vamos nos colocar diante do Senhor. Coloca a sua vida, pede perdão para Ele, pelo que você precisa de pedir perdão. Confessa para o Senhor a área que você precisa de cura, as feridas, o que está doendo. A área de pecado, gente, pecado oculto. Pecado oculto é lugar de infestação, de perseguição. É infestado o pecado oculto. O pecado tem que ser confessado e largado. A gente tem que largar, não pode alimentar pecado no coração. Esse templo é do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor que sonda cada coração, o Senhor que sonda cada lugar, o Senhor que sabe de lugares de dor, de ferida, de cativeiro. Oh Pai, nós não queremos irmãos e irmãs cativos de Satanás. O Senhor fala que o Senhor pôs o Espírito sobre nós, nos deu o Espírito Santo para proclamar libertação aos cativos e para libertar os algemados. Nós te pedimos, Senhor, recebe hoje a confissão de cada um, em nome de Jesus. Recebe a confissão de pecados, os pecados ocultos sejam expostos, porque é na luz que o diabo vai embora, na escuridão ele se alimenta, na mordaça, mas tira a mordaça da boca de cada um, Senhor. Que haja confissão, que haja, Senhor, luz, que a luz do Senhor brilhe, ilumine, traga revelação. Traz, Senhor, para a superfície do coração de cada um que está aqui, as áreas que precisam da intervenção do Senhor, as áreas que precisam de serem curadas, feridas profundas na alma que precisam de cura. Oh Deus, vem com o seu bisturi, como o Senhor falou, o Senhor faz a ferida, o Senhor mesmo a cura, que o Senhor venha com o seu bisturi e abra, Deus, e tira toda sujeira, tudo que dá infecção nos corações, nas almas, e que o Senhor mesmo traga cura. Oh Pai, nós te pedimos pela libertação dos pecados, Senhor, os pecados reincidentes, os pecados que estão escondidos, que ninguém sabe. Oh Pai, o Senhor sabe. Traz arrependimento e mudança de vida, Senhor.
Pai, eu te clamo que haja perdão em nome de Jesus. Perdão por pessoas que magoaram, que feriram, que decepcionaram, pessoas que fizeram mal, que tenha perdão, Senhor, porque entre cada um aqui o Senhor, ó Pai, que o Senhor perdoe, cada um aqui, que o Senhor derrame graça. Espírito Santo, nós queremos o Senhor, nós queremos que o Senhor pise em cada área da nossa vida. Nós queremos que toda fortaleza seja destruída, todo sofisma, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, tudo que a gente cerca para que ninguém veja, para que ninguém entre, para que o Senhor não entre. Nós dizemos, nós queremos que isso seja destruído. Nós queremos que todo rei, tudo que é autoridade, tudo que é coação na nossa vida, tudo que faz a gente calar, que isso seja destruído. Nós destruímos em nome de Jesus e dizemos que não tem autoridade sobre a nossa vida. Nós destruímos todos os gigantes em nome de Jesus. Tudo que parece invencível, tudo que parece que não vai nos deixar firmados, tudo que parece que vai nos esmagar, nós destruímos em nome de Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo, que cada um aqui tenha um relacionamento com o Senhor como uma pessoa maravilhosa, amorosa, que está junto conosco, que não fique nenhuma área machucada, ferida, escravizada, mas que hoje o Senhor sare, e toda mosca, todo rato, todas as baratas, tudo que infestava, que dava tristeza, que dava decepção, de olhar para nós mesmos e falar, não presto, não vou dar em nada, só eu que sei como eu sou, que isso seja esmagado, vencido, lavado, que as águas do Senhor venham e lavem e purifiquem, e que a gente possa entender que é o Senhor que lava, é o Senhor que veste, é o Senhor que coroa. Ó Pai, que cada um quando se levantar aqui, se levante já vencedor, curado e liberto pelo Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigada, Pai, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor quer nos curar, que o Senhor quer nos lavar. Ó Pai, obrigada, porque o Senhor não nos lava assim, deixa a gente sujo e com uma aguinha por cima, ou com roupa por cima, mas o Senhor nos veste, como fala, como a gente viu agora em Isaías, o Senhor nos veste com veste de salvação, como o noivo que se adorna com seu turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. É assim que o Senhor nos faz e o Senhor nos vê. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus.